Sejam bem-vindos ao devocional Princípios de Vida. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um texto que eu recebi do meu primo e que, como tudo que a gente recebe, né, a gente bota o princípio bíblico aplicado em cima. É um texto muito claro com relação a isso e busca, né, a reflexão com base bíblica, com base naquilo que, como princípio de vida, pode modificar e a gente consiga aplicar no mesmo dia. Como tema da mensagem de hoje, eu posso trazer, né, que o engano do prazer que custa caro. E nosso texto vai ser baseado em Romanos 6:23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então hoje eu vou falar sobre algo que ninguém gosta de ouvir, mas que nós como cristãos precisamos lembrar todo dia. O pecado sempre promete algo, mas ele nunca entrega o que promete. Ele é aquele que vive de falsas promessas e vive de expectativas que nunca vão ser alcançadas. O pecado sempre apresenta como alívio, né? Se apresenta como prazer, se apresenta como uma solução rápida, como algo inofensivo para as nossas vidas. Mas a Bíblia é muito clara com relação a isso, né? O pecado ele não é neutro e ele sempre produz consequências graves que nos tiram do propósito de Deus. Ele promete satisfação, mas entrega culpa. Ele promete liberdade, mas no fim das coisas, né, no fim de tudo, o que ele nos entrega é uma escravidão. Ele promete vida, mas o que ele de fato faz é gerar uma morte espiritual. E o grande engano está em a gente achar que ninguém, né, que as pessoas são muito conscientes daquilo que elas estão fazendo, né, ou que ele se apresenta de uma forma completa. Não, ninguém começa pecando achando que vai destruir a própria vida. Ninguém tem esse intuito quando se entrega ao pecado. E o pecado nunca se mostra como destruição. Ele se disfarça de prazer, de curiosidade, de necessidade, né? Ele se camufla entre várias outras sensações e vários tipos de validações que a gente busca para poder cumprir, né, aquilo. Né? No eu mereço, eu posso me dar isso, né? Vai ser só uma vez. E a palavra ela nos ensina que não existe pecado pequeno. Porque o problema do pecado não é só o ato do pecado em si, mas é o total afastamento que nós temos de Cristo, da consciência cristã, do Espírito Santo que nos move, que nos direciona e que é a nossa bússola espiritual. O maior dono do pecado não é o escândalo externo que ele cria, mas é o esfriamento interno, a distância silenciosa que vai colocando no nosso coração e que vai nos afastando, né? Vai afastando o nosso coração de Deus. Entenda que ninguém é forte demais para não ser tentado. Ninguém acumula santidade ao ponto de poder transbordar santidade nas pessoas. O que a gente transborda é poder do Espírito, é vida no Espírito, é a consequência da nossa santidade. Mas eu não posso transpassar santidade para outra pessoa. Eu não posso pôr a mão e impor santidade. Eu posso pôr a mão e impor uma cura, né? Eu posso ministrar uma profecia, eu posso transbordar nas pessoas a consequência de uma vida em santidade, mas eu não consigo ter santidade suficiente para poder parar de buscar e aquilo ainda permear a minha vida. Óbvio que a gente entende que hábitos eles são gerados, né? Então entenda que não importa qual o seu grau de intimidade de busca do Espírito, você não está imune a ser tentado. Você não está imune a poder se permitir, né, brincar com o pecado e não se ferir. Então, santidade não é algo que se acumula, é um processo de busca diária e é um processo que se aperfeiçoa e precisa permanecer sendo aperfeiçoado no longo prazo. Ou seja, é algo que a gente nunca vai deixar de buscar, que a gente nunca vai deixar de ter, precisar ter, né? É por isso que a responsabilidade da santidade ela sempre é pessoal, né? Ninguém pode fugir do pecado por você. Isso é algo que você precisa fazer. Os seus pais, os seus líderes, seus amigos, né? A igreja em si, a comunidade, as pessoas que estão no seu entorno, elas podem te orientar. Mas a decisão de fugir sempre vai ser sua, né? Lembra que na Bíblia ninguém estava lá com José na hora que ele decidiu fugir daquilo ali e ficou a capa dele para trás, né? Ele precisou tomar aquela ação sozinho. E é óbvio que
é importante que você esteja cercado de pessoas que sempre vão ter um alinhamento com aquilo que você quer para sua vida. Porque os conselhos, eles vão fazer com que você reflita naquele momento. Né? Ter uma rede de apoio que pensa igual, é óbvio que vai te facilitar muito. Entenda que, assim, pequenos, né, minutos de prazer podem destruir anos de caminhada e não é porque Deus deixou de chamar, mas é porque o pecado, ele cobra um preço muito alto, né? E ele nunca te entrega aquilo que de fato ele te promete no começo. A entrega sempre é muito diferente. E isso vai te trazer uma sensação de frustração absurda, né? Temos, obviamente, uma boa notícia com relação a tudo isso e entendemos que qual é o princípio que a gente pode aplicar na nossa vida para poder mudar, né, essa trajetória ou essa possibilidade. É entender que, assim, o mesmo Deus que odeia o pecado, né, e que abomina o pecado é aquele que ama profundamente o pecador. Então, óbvio que sempre há esperança para um recomeço, sempre há esperança para você poder reconstruir as coisas em Deus. Deus não te chama para condenação, né? Ele entregou o seu filho para que esse amor naquela cruz te gere um constrangimento. E esse constrangimento te traga um arrependimento, o arrependimento te gera uma vida e uma entrega. E a partir desse momento você busca a santidade, busca satisfazer a necessidade do Espírito que passa a habitar em você, que é manter uma vida cada vez mais santa. Não negociar em nenhum momento com coisas que podem entristecer o Espírito Santo que passa a habitar em você. A santidade, ela não é uma ausência das lutas diárias, ao contrário, ela é uma decisão diária de permanecer lutando para manter o foco naquilo ali. Santidade é, de fato, decidir todos os dias o que você não quer que adentre na sua vida, nos seus olhos, nos seus ouvidos, porque a santidade não é só ato corporal, né, ato físico. O que você ouve também pode te gerar ou não santidade, né? Vai fazer com que você absorva ou não determinadas coisas que estão sendo pronunciadas ali, que passam a ser tidas como normais para você no dia a dia. Então, o que você escolhe ver, o que você escolhe ouvir, o que você escolhe falar, né? O que você escolhe ler, com quem você escolhe conversar, tudo isso precisa ter propósito, precisa ter direcionamento, precisa de fato ser analisado se aquilo te coloca mais próximo de Deus, mais próximo do Espírito ou mais distante daquilo que você quer ter como vida. Porque no fim das contas, o pecado sempre destrói o próprio pecador. E você vai estar sozinho nesse momento. Mas a graça de Deus, ela sempre se apresenta para quem se arrepende e sempre permite reconstruir. É um processo doloroso, tá? Mas é um processo necessário que nos purifica dia a dia. Tá? Óbvio que nenhum de nós está isento de pecar. Isso pode acontecer, mas não deve ser por negligência, por falta de tentar evitar aquilo. O processo pode acabar acontecendo, mas tem que haver uma luta para que isso não se torne uma constante nas nossas vidas. Entenda que o pecado ele sempre vai prometer algo, mas ele nunca vai entregar aquilo que ele promete. E isso talvez seja a maior frustração que nós vamos ter com essas expectativas que o pecado nos traz. Eu vou ler aqui o texto que o meu primo enviou, tá? Um pedaço do texto, para a gente poder refletir sobre isso. E, óbvio, né, que peço aí que se você tiver alguma consideração, tiver algo a relatar com relação a isso, coloca aí nos comentários, responde, né? A gente está aqui para crescer junto com relação a isso. O texto que ele mandou é o seguinte, ponto 1, masturbação. Promete satisfação, mas produz culpa, tristeza e outras consequências irreversíveis. Existem consequências físicas no meio disso, mas isso é papo para um próximo vídeo. O sexo no namoro promete ser demonstração de amor, mas produz nojo do corpo um do outro. Em alguns casos, irreversível. A mentira promete uma esperteza, né? Uma oportunidade de você fazer algo, mas ela produz dentro de você, na verdade, uma deficiência de caráter. E isso acaba se tornando algo que fica insustentável no longo prazo. Você sempre precisa de uma outra mentira para sustentar uma mentira interior e isso vira um ciclo sem fim.
O namoro prematuro promete te dar tudo certo, mas pode produzir gravidez precoce, traumas emocionais, frieza espiritual e várias outras consequências, né? Financeiras enfim. A pornografia promete alegria aos olhos, mas produz escravidão ao corpo. O pecado promete vida, mas produz morte. A traição promete ser apenas uma aventura, mas destrói a confiança que foi construída durante muito tempo. E aqui ele traz algumas lições. Né? O pecado custa caro, ninguém é tão espiritual ao ponto de Satanás desistir de tentá-lo. Né? Não importa o quanto você se esconde bem, o seu pecado tarde ou cedo virá à superfície. Né? Quem não consegue destruir o pecado lhe destruirá, né? Ou seja, será destruído pelo pecado. Não importa o nível que você atingiu da vida cristã, você vai precisar policiar seus desejos. Então, assim, traz uma outra série de coisas aqui, né, que refletem diretamente em cima do que eu vim ali abordando, né, conversando com vocês. Eu fui buscar a base bíblica que nos traz essa análise. E, de fato, você percebe que o texto é muito claro, né? Mas não é algo que seja tão sutil no dia a dia, se você realmente não for intencional com relação a isso. O fato é que para a gente conseguir vencer isso aqui, a gente precisa de disciplina. E hoje nós estamos lotados de pessoas que buscam coisas rápidas, satisfações rápidas, né? Construção de coisas rápidas, tudo é baseado no imediatismo. E as pessoas não têm mais a capacidade de pensar, de produzir e de projetar no longo prazo. E todas as coisas com Deus, elas sempre virão de forma organizada, dentro de tempo, dentro de fases, dentro de estações. A Bíblia inteira é sobre isso. Então, uma das formas de uma análise muito direta e fria sobre como evitar determinadas coisas ou condutas que possam nos afastar completamente daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas se te promete algo fácil demais, rápido demais ou rentável demais, sem nenhum esforço, foge, porque na maioria das vezes é só uma armadilha, ou só o diabo tentando frustrar ou atrasar os planos verdadeiros que Deus tem para a tua vida. É isso. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família, seus planos, e que em nome de Jesus, cada um de nós tenha não só a santidade, mas todos os outros preceitos bíblicos como algo inegociável nas nossas vidas. Deus abençoe a todos.